Minha mãe morreu às 23h47 de uma quinta-feira chuvosa. Eu sei o horário exato, porque olhei para o relógio do hospital quando a enfermeira saiu do quarto com aquele olhar que dispensa palavras. 13 minutos para meia-noite. 13 minutos que eu jamais recuperaria. 13 minutos de atraso que me perseguiriam pelo resto da vida. Mas o que aconteceu exatamente à meia-noite daquela mesma noite? Isso eu nunca vou conseguir explicar. E se você ficar comigo até o final dessa história, você vai entender por que até hoje, 3 anos depois, eu ainda acordo de madrugada olhando para o meu celular, esperando que ele toque novamente. Deixa eu te contar desde o começo, porque nada do que aconteceu faz sentido sem você entender quem era minha mãe. E quem eu me tornei longe dela. Meu nome é Rafael, tenho 37 anos, sou arquiteto, moro em São Paulo e passei os últimos 7 anos da minha vida sem falar com minha mãe. 7 anos inteiros, 2.555 dias de silêncio. Não porque ela fosse uma mãe ruim, muito pelo contrário. Ela era daquelas mães que acordavam às 5 da manhã para fazer o café do jeito que você gostava. Daquelas que guardavam as suas conquistas em caixas de sapato, organizadas por ano. Daquelas que acendiam vela na igreja toda sexta-feira, pedindo proteção para os filhos, mesmo quando os filhos já não ligavam mais. Minha mãe se chamava Teresa. Teresa dos Anjos Silva, 63 anos quando morreu. Cabelo sempre preso num coque, mãos ásperas de tanto lavar roupa alheia, sorriso cansado, mas verdadeiro. Ela era empregada doméstica. Trabalhou a vida inteira na casa de uma família rica no Morumbi. Acordava às 4h30 da manhã, pegava 2 ônibus, voltava às 8 da noite. Fins de semana ela fazia faxina em outras casas para complementar. Meu pai tinha nos abandonado quando eu tinha 5 anos. Ela me criou sozinha e eu, ingrato como só um filho pode ser quando acha que o mundo lhe deve algo, cresci com vergonha disso, vergonha das roupas que ela usava, vergonha de ver ela chegar na reunião da escola com uniforme de trabalho, porque não tinha tempo de trocar, vergonha de ouvir meus colegas de faculdade falarem das viagens para a Europa enquanto eu trabalhava. De garçom para pagar a mensalidade que a bolsa não cobria, ela nunca reclamou, nem uma vez. Quando eu reclamava da comida repetida, ela sorria e dizia que era temporário. Quando eu chorava porque não tinha o tênis que todo mundo usava, ela fazia extra para comprar. Quando eu passei no vestibular, ela chorou tanto que eu achei que tinha ficado doente. Vendeu a aliança de casamento que ainda guardava para pagar a matrícula. Mas eu nunca agradeci. Não do jeito que deveria. Se essa parte já te tocou o coração, deixa o like agora. Isso ajuda histórias de fé como essa a alcançarem mais pessoas. E confie em mim, você vai querer acompanhar até o final. Os anos passaram, eu me formei, consegui um emprego bom, conheci a Amanda, uma publicitária linda, inteligente, de família tradicional, o tipo de mulher que eu achava que merecia. Casei, comprei um apartamento. Minha vida finalmente tinha o padrão que eu sempre quis. O padrão que eu achava que me faria feliz. O padrão que me afastava centímetro por centímetro da mulher que tinha tornado tudo aquilo possível. Minha mãe ia lá em casa uma vez por mês, sempre aos domingos, sempre trazendo algo, um bolo, uma marmita, uma lembrancinha que tinha visto na feira. Amanda era educada, mas eu sentia o desconforto. Sentia os olhares que ela trocava com as amigas quando minha mãe confundia garfo de sobremesa com garfo de salada. Sentia o silêncio constrangido quando minha mãe falava alto demais, ou ria daquele jeito espontâneo que pessoas da elite não fazem. E eu comecei a inventar desculpas. Viagem de trabalho, compromisso inadiável, reforma no apartamento. As visitas foram rareando. Uma vez por mês, virou uma vez a cada 3 meses. Que virou uma vez a cada 6, que virou nada. A briga aconteceu no aniversário, meu aniversário de 30 anos. Amanda tinha organizado uma festa sofisticada. Amigos do trabalho, clientes importantes, aquele tipo de evento que eu achava que definia sucesso. Minha mãe chegou atrasada porque o ônibus tinha quebrado. Chegou com a roupa amassada, a maquiagem borrada de tanto calor, trazendo um embrulho mal feito com papel de presente barato. Ela me abraçou no meio da sala, na frente de todo mundo, chorando, me chamando de filho, de amor da vida dela, dizendo:
o quanto estava orgulhosa. Eu senti vergonha, vergonha da minha própria mãe. E o pior, ela percebeu. Mães sempre percebem. Vi nos olhos dela o momento exato em que ela entendeu que eu estava constrangido, que eu queria que ela soltasse, que parasse de fazer cena, que fosse embora. Ela ficou mais 15 minutos sentada num canto, pequena, encolhida, segurando aquele presente que eu nem abri. Depois ela se levantou, veio até mim, beijou minha testa e saiu. Eu nem acompanhei ela até a porta. Aquela foi a última vez que a vi, por escolha minha. Ela ligava toda semana religiosamente. Toda terça e quinta, às 9 da noite. Eu nunca atendia. Mandava mensagem depois. Ah, desculpa, mãe, tava em reunião. Desculpa, tava dirigindo. Desculpa. Mentiras que foram construindo uma parede entre nós. Uma parede que eu, covarde, achava que me protegia, que me fazia parecer mais bem-sucedido, mais moderno, mais livre. Livre dela, livre da mulher que tinha aberto mão de tudo por mim. 7 anos se passaram assim. 7 anos de silêncio que eu justificava com desculpas cada vez mais fracas. Dizia para mim mesmo que era a fase, que era o trabalho, que era o casamento que exigia atenção, que era a vida adulta. Mas a verdade que eu não queria encarar era simples e brutal. Eu tinha vergonha da minha origem. E pior que isso, eu tinha feito uma escolha consciente de apogalá da minha vida. As mensagens dela continuavam chegando, todas as terças e quintas, sempre na mesma hora. 9 da noite em ponto, como um relógio, como uma oração. Mensagens curtas, cheias daqueles erros de português que me irritavam, cheias de emojis de coração que eu achava infantis. Oi, filho. Como você tá? Mamãe tá com saudade. BJ filho. Hoje fui na igreja e acendi uma vela para você. Deus te abençoe sempre, Rafa. Tu vendo suas fotos no Face. Que orgulho de você. Filho, te amo, eu lia. Sempre lia. Mas raramente respondia. E quando respondia, era sempre a mesma coisa. Tô bem, mãe, beijo, nada mais. Nenhuma pergunta sobre ela. Nenhum interesse real, apenas o mínimo para acalmar minha consciência e poder dormir à noite. Amanda nunca perguntava sobre ela. Acho que no fundo ela ficava aliviada com a distância. Os sogros dela, que eu via todo fim de semana, eram professores universitários, aposentados, viajados, cultos, o tipo de família que eu sempre quis ter, o tipo de família que eu fingia ser minha quando as pessoas perguntavam sobre meus pais. Meu pai, ele faleceu quando eu era criança. E sua mãe, ela mora no interior. A gente se vê pouco. Mentiras convenientes. Mentiras que me custavam pedaços da alma toda vez que eu as pronunciava. Mas a vida seguia. Meu escritório de arquitetura prosperava. Comprei um carro importado. Viajei para a Europa, publiquei projetos em revistas especializadas. Aos olhos do mundo, eu era um homem realizado. Aos meus próprios olhos, quando eu me atrevia a olhar de verdade no espelho às 3 da manhã, insone, eu era um covarde. Um filho ingrato que tinha trocado o amor incondicional pela aprovação social. Houve momentos em que quase cedi, Natal de 2019, por exemplo. Passei o Réveillon na casa dos sogros, comendo peru importado e brindando com champanhe francês. Enquanto minha mãe mandava foto dela sozinha, com uma ceia simples, acenando para a câmera com aquele sorriso que não enganava ninguém. Feliz Ano Novo, filho. Mamãe te ama. Que 2020 seja abençoado para você. Eu ditei uma resposta longa. Pedi desculpas, disse que ia visitar lá no dia seguinte, que a gente precisava conversar, que eu sentia falta. Meu dedo ficou sobre o botão de enviar por 5 minutos inteiros, mas então Amanda me chamou para a contagem regressiva, e eu apaguei tudo. Respondi apenas: Feliz Ano Novo, mãe. Tudo de bom para a senhora também. Senhora, eu a tratava por senhora nas mensagens. Então veio 2020, e a pandemia, e o mundo parou, e de repente todos aqueles compromissos que eu usava como desculpa desapareceram. Não havia mais reuniões presenciais, não havia mais viagens, não havia mais festas. Estava todo mundo em casa, reencontrando famílias, valorizando abraços, entendendo o que realmente importava, todo mundo menos eu. Eu poderia ter ligado, deveria. Ela era grupo de risco. 61 anos, hipertensa, diabética.
Ainda trabalhava porque precisava do dinheiro, ainda que os patrões tivessem oferecido que ela ficasse em casa, ela dizia que não podia parar, que tinha contas, que precisava se manter ocupada. As mensagens continuavam vindo, agora com uma frequência maior. Filho, tá se cuidando? Usa máscara. Mamãe tá preocupada. Fica com Deus. Eu respondia com monossilábios. Sim, estou. Obrigado. Antes de eu continuar, se essa história tá mexendo com você, já deixa a inscrição no canal, porque o que vem agora vai te fazer repensar muita coisa sobre família e tempo. Foi em julho de 2021 que ela pegou Covid. Descobri por acaso, porque minha tia Maria, irmã dela, me mandou mensagem. Rafa, sua mãe tá internada. Hospital São Camilo, ala Covid, tá grave. Acho melhor você vir. Eu olhei para aquela mensagem e senti nada, ou melhor, senti um incômodo. Um incômodo porque aquilo bagunçava a minha rotina, porque eu teria que dirigir até lá, estacionar, usar aqueles equipamentos de proteção, encarar a possibilidade de que ela poderia estar realmente mal. E pior, encarar 7 anos de ausência materializados numa cama de hospital. Mandei flores. Flores caras, num arranjo enorme, com cartão genérico, melhoras, mãe. Tô torcendo por você. Rafa, ela sobreviveu. Ficou 17 dias internada, voltou para casa mais magra, mais fraca, mais frágil. E ainda assim, a primeira mensagem que recebi quando ela teve alta não foi cobrança. Não foi mágoa. Foi, oi filho. E a tu em casa, Deus e bom. Beijo da mamãe, eu respondi, que bom mãe, cuida-se. E segui minha vida como se nada tivesse acontecido. Os meses seguintes foram estranhos. As mensagens dela começaram a mudar. Ficaram mais espaçadas, mais curtas, menos emotivas. Era como se ela tivesse finalmente entendido que eu não voltaria, que eu tinha feito minha escolha, que ela não fazia mais parte da minha vida da forma como ela gostaria. E mesmo assim, ela não parou de mandar uma vez por semana, apenas para dizer que estava viva, que estava orando por mim, que me amava. Te amo, filho. Eram sempre essas 3 palavras. Te amo, filho. Como um mantra, como um lembrete, como uma súplica silenciosa de que ela ainda existia, de que ela ainda importava. Eu nunca respondi, eu também, nenhuma vez. Amanda e eu nos divorciamos em março de 2023. Diferenças irreconciliáveis, disseram os advogados. A verdade é que ela tinha me traído com um sócio dela. E a verdade mais profunda ainda é que eu não senti quase nada. Nosso casamento era uma fachada. Havia anos, uma performance de perfeição para as redes sociais. Fotos bonitas, lugares caros, sorrisos vazios. Ela ficou com o apartamento. Eu fui morar num flat no Itaim, menor, funcional, sem memórias. Comecei terapia. A psicóloga perguntou, na segunda sessão, sobre minha família. Falei do meu pai ausente por 45 minutos. Quando ela perguntou da minha mãe, eu disse que a relação era distante, que a gente não se falava muito, que era complicado. Ela anotou algo e perguntou quando tinha sido a última vez que eu a tinha visto pessoalmente. Eu tive que fazer contas, 8 anos desde aquele aniversário. E você sente falta? Ela perguntou. Eu menti, disse que não, que éramos muito diferentes, que ela não entendia minha vida, que era melhor assim, mas naquela noite, sozinho no flat vazio, eu abri a gaveta da cômoda e peguei uma caixa que eu não abria. Havia anos. Dentro dela, fotos antigas, eu criança, com uniforme escolar surrado, mas limpo. Minha mãe ao meu lado, jovem, bonita, sorrindo com orgulho que transbordava da fotografia. Minha formatura, ela chorando, segurando o buquê de flores baratas que tinha comprado meu casamento, ela num canto da foto, de vestido simples, tentando sorrir enquanto todos ao redor brilhavam. Fechei a caixa rapidamente, guardei, não queria sentir, mas já era tarde. A ligação veio numa quinta-feira, 17 de agosto de 2023, 3:30 da tarde. Eu estava numa reunião com um cliente apresentando um projeto de reforma de uma cobertura nos jardins. Meu celular tocou. Tia Maria, eu recusei a chamada. Tocou novamente. Recusei. Na terceira vez, pedi licença e atendi. Irritado. A voz dela estava quebrada. Rafa, você precisa vir. É sua mãe. Ela desmaiou no trabalho, tá no hospital,
Tá grave, filho. Muito grave. Desliguei a reunião, peguei o carro. Trânsito pesado. São Paulo naquele horário é um inferno. Fui praguejando, buzinando, xingando os outros motoristas como se eles fossem culpados pela minha demora, como se eles fossem culpados pelos 8 anos de ausência que eu carregava no peito como uma pedra. Cheguei no hospital às 5h40. Hospital público. Corredor cheio. Cheiro de desinfetante e desespero. Tia Maria estava sentada num banco de plástico, rezando o terço. Quando me viu, levantou e me abraçou forte. Ela estava magricela demais, Rafa. Muito magra. Eu acho que ela não estava se alimentando direito. Trabalhava demais. Não parava nunca. Cadê ela? Eu perguntei, sem retribuir o abraço. Tá na unidade de terapia intensiva. Teve um acidente vascular cerebral hemorrágico. O médico disse que é grave. Ela perdeu muita consciência. Eles estão tentando estabilizar. Tentei entrar. Não me deixaram. Horário de visita só às 7 da noite, 15 minutos, um visitante por vez. Eu teria que esperar enquanto minha mãe, a mulher que tinha esperado por mim a vida inteira, lutava pela vida do outro lado daquela porta. Me sentei, tia Maria ficou falando como ela tinha emagrecido nos últimos meses, como ela recusava convites para almoços de domingo, como ela passava os fins de semana sozinha no quartinho que alugava, vendo fotos antigas, chorando baixinho. Sua mãe morria de saudade de você, Rafa. Ela perguntava de você todo dia. Dizia que você era ocupado, que você tinha sua vida, que ela entendia, mas eu via nos olhos dela. Ela não entendia. Ela sofria, cada palavra era uma facada. Eu queria que ela parasse, queria gritar, que eu sabia, que eu sempre soube, que a culpa já me consumia havia anos, mas eu apenas fiquei ali, sentado, olhando para o chão, sentindo o peso de cada escolha errada que eu tinha feito. Às 7 em ponto, me chamaram. Coloquei o avental, a touca, as luvas, entrei na UNC. O barulho das máquinas era ensurdecedor. Bips constantes, ventiladores mecânicos, murmúrios de enfermeiras. Fui até o leito 17 e a vi minha mãe tão pequena, tão frágil, tão diferente da mulher forte que eu guardava na memória. O rosto magro, quase transparente. Tubos por toda parte. Máquinas respirando por ela. Cabelo branco, ralo, espalhado no travesseiro. As mãos, aquelas mãos que tinham lavado tanta roupa, cozinhado tanta comida, me abraçado tantas vezes, estavam frias, geladas. Eu segurei uma delas e pela primeira vez em 8 anos eu senti tudo de uma vez. A dor, a culpa, o arrependimento. O amor que eu tinha enterrado sob camadas de orgulho e vergonha de saber. Chorei ali, em pé, segurando a mão dela, pedindo desculpas em voz baixa, desculpas que ela não podia ouvir. Me desculpa, mãe. Me desculpa por tudo. Por ter sido um filho ruim. Por ter te abandonado. Por ter sentido vergonha de você quando você era a única coisa na minha vida que valia a pena ter orgulho. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Os 15 minutos passaram rápido demais. A enfermeira me avisou que eu precisava sair. Eu não queria. Queria ficar ali. Queria que ela abrisse os olhos. Queria dizer tudo que eu nunca disse. Mas tive que ir. Passei a noite no hospital, sentado no corredor, sem comer, sem beber água, apenas esperando. Tia Maria tentou me convencer a ir para casa, descansar, mas eu não podia. Não depois de 8 anos. Não agora que talvez fosse tarde demais, às 11 da noite, o médico saiu. Um homem jovem, cansado, com olheiras profundas. O quadro dela é muito grave. O acidente vascular cerebral atingiu uma área extensa. Ela está em coma. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas é preciso se preparar. Se preparar. Que expressão horrível, como se alguém pudesse se preparar para perder a mãe. Como se eu pudesse me preparar para viver com o peso de nunca ter dito as coisas certas. Voltei para o banco. Tia Maria tinha ido embora. Eu fiquei sozinho, olhando pro celular. Abri o WhatsApp, rolei a conversa com minha mãe. Meses e meses de mensagens dela. Mensagens que eu tinha ignorado. Mensagens cheias de amor que eu nunca retribuí. A última mensagem era de 2 dias atrás. Terça-feira, 9 da noite. Como sempre, oi filho, como você tá? Mamãe tá com saudade.
BJ eu não tinha respondido. Se você está sentindo o peso dessa história, deixa o like agora, porque preciso que você entenda. Essa dor que você está sentindo é só o começo. À meia-noite, pedi para ver ela novamente. Fora do horário, mas eu implorei. A enfermeira-chefe, uma mulher negra de uns 50 anos, com olhos bondosos, fez uma exceção. 5 minutos. Entrei novamente. Ela continuava igual. Imóvel, as máquinas continuavam fazendo o trabalho que o corpo dela não conseguia mais fazer. Me aproximei. Segurei sua mão novamente e comecei a falar. Falei tudo. Tudo o que deveria ter dito 8 anos atrás. 10 anos, 20. Falei que ela era a melhor mãe do mundo. Que eu era grato por cada sacrifício. Que eu tinha vergonha de mim, não dela. Que ela me deu tudo e eu não dei nada em troca. Que se ela me desse mais uma chance, eu seria diferente. Seria o filho que ela merecia. Mas ela não se moveu, não abriu os olhos, não apertou minha mão de volta. Saí dali destruído. Voltei para o corredor. Passou da 1 da manhã, o hospital ficava mais silencioso, menos movimento. Apenas o turno da noite, com sua rotina fantasmagórica. Eu estava exausto, mas não conseguia dormir. Fechava os olhos e via o rosto dela. Magro, pálido, partido. Às 2 fui ao banheiro. Joguei água no rosto, olhei no espelho. Não me reconheci. O homem que me encarava de volta estava envelhecido. Cabelos brancos que eu não tinha notado antes, olhos fundos, expressão de derrota. Era isso que o sucesso tinha me dado? Dinheiro, status e um vazio tão profundo que doía fisicamente. Voltei para o corredor. 3 horas. 4, 5. A madrugada arrastava. Enfermeiras passavam, lançavam olhares de piedade. Uma trouxe café. Eu bebi sem sentir o gosto. Às 6h15 da manhã, sexta-feira, o médico apareceu novamente. Desta vez, com uma expressão diferente, mais grave. Preciso falar com um senhor. Meu coração parou. Eu já sabia. Antes dele falar, eu já sabia. Sentamos numa salinha. Ele foi direto. Tivemos uma parada cardíaca às 5h40. Conseguimos reanimar, mas o cérebro ficou sem oxigênio por tempo demais. Mesmo que ela sobreviva, haverá sequelas gravíssimas, provavelmente irreversíveis. E, sinceramente, as chances de ela passar dessa noite são muito pequenas. Essa noite, ele estava falando da noite que estava chegando, sexta para sábado. Minha mãe não passaria dessa noite. Pedi para vê-la, ele permitiu, fora do horário, sem limite de tempo. Quando o médico quebra as regras assim, é porque sabe que aquela será a última vez. Entrei, me sentei na cadeira ao lado do leito. Segurei as 2 mãos dela e fiquei ali. Horas, não sei quantas. Perdi a noção. Apenas ficava ali segurando as mãos geladas, olhando para o rosto dela, memorizando cada detalhe, cada linha de expressão, cada marca de uma vida dura que ela nunca deixou me amargar. Tia Maria voltou. 12:00. Trouxe comida. Eu não comi. Ela rezou. Eu não conseguia. Minha fé tinha morrido anos atrás. Junto com minha humanidade. Tarde, 6 horas. 7, 8. A noite chegando. Os médicos entravam, checavam, saíam com expressões cada vez mais sérias. O corpo dela estava desistindo. Aos poucos, sistema por sistema, 9 da noite. Horário que ela sempre me mandava mensagem. Peguei meu celular. Olhei para a tela. Nada. Óbvio. Da onde viria a mensagem? Mas ainda assim, eu esperava como se um milagre fosse acontecer. Como se ela fosse pegar o celular e digitar. Como sempre fazia. Te amo, filho, sempre, mas não veio nada. 10 da noite, 11 meia-noite, se aproximando. Às 11h35, o monitor cardíaco começou a apitar diferente. Enfermeiras entraram correndo. Médico, equipamentos, me pediram para sair. Saí. Fiquei no corredor. Tia Maria ao meu lado, rezando alto. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. Eu não conseguia acompanhar, apenas olhava para aquela porta, esperando, implorando para que ela aguentasse. Só mais um pouco. Só mais um dia. 1h, 10 minutos. 10 minutos para me despedir direito. 10 minutos para ela saber, de verdade,
que eu amava. Mas a vida não funciona assim. Às 11h47, o médico saiu, tirou a máscara, olhou para mim e balançou a cabeça. Sinto muito. Fizemos tudo, mas ela não precisou terminar. Minha mãe tinha morrido. Eles me deixaram entrar. Me deixaram ficar o tempo que eu precisasse. Procedimento padrão quando alguém morre. Tempo para processar. Tempo para se despedir. Tempo que eu não tinha dado para ela em vida, mas que agora me ofereciam como consolo vazio. Entrei devagar, o quarto estava diferente, mais silencioso, as máquinas desligadas, sem bips, sem movimentos. Apenas o silêncio absoluto, pesado, definitivo da morte. Ela estava lá, ainda na mesma posição, mas diferente e havia algo que se apagara. Não é só que ela não respirava, é que ela não estava mais ali. O corpo permanecia, mas a essência, o espírito, a mulher que era minha mãe, tinha ido embora. Me sentei. Segurei a mão dela pela última vez. Ainda estava morna. Não tinha dado tempo de esfriar completamente. Comecei a falar. Falei por 40 minutos ininterruptos. Pedi desculpas por cada ano perdido, por cada ligação não atendida, por cada mensagem ignorada, por cada vez que fingi estar ocupado quando na verdade estava apenas sendo covarde. Disse que a amava. Disse que ela tinha sido a melhor mãe do universo. Disse que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas palavras para um corpo que não responde são apenas sons vazios, ecoando no ar. Tia Maria entrou. Eventualmente tocou meu ombro. Precisamos resolver as coisas, filho. O hospital precisa do corpo. Tem papéis, tem decisões. Decisões? Que palavra grotesca para o momento. Mas ela tinha razão. Morte traz burocracia. Morte exige assinaturas, documentos, escolhas sobre caixão, flores, cerimônia, como se fosse possível reduzir uma vida inteira a um checklist administrativo. Saí do quarto às 12h32 da madrugada. Já era sexta-feira. Na verdade, não. Era sábado, 18 de agosto. O dia em que minha mãe tinha morrido oficialmente seria listado como sexta, 17. Mas para mim seria sempre esse sábado, esse momento. Essa sensação de ter o chão sumindo sob meus pés. Sentei na recepção para preencher documentos. Atestado de óbito. Autorização para liberação do corpo. Escolha da funerária. Tudo parecia irreal. Mecânico, eu assinava papéis sem ler. Respondia perguntas sem processar. Meu cérebro tinha entrado num modo automático de sobrevivência. Tia Maria cuidou de quase tudo. Ligou para a funerária. Escolheu um plano básico. O que podíamos pagar? Velório no sábado à tarde. Enterro no domingo de manhã. Rápido, simples, como ela teria querido, disse minha tia. Sua mãe não gostava de alarde. Saímos do hospital a 1h15 da madrugada. O corpo dela ficaria lá até ser transferido. Eu não queria ir embora. Não queria Dixalar ali, sozinha, numa gaveta fria de necrotério. Mas não havia escolha. Morte não espera. Morte não negocia. Tia Maria sugeriu que eu fosse para a casa dela. Descansar, tomar banho, comer algo. Mas eu disse que não queria ir para minha casa. Para o apartamento vazio, queria ficar sozinho com a minha dor, com a minha culpa, com o peso insuportável do que eu tinha perdido. Dirigi no automático. São Paulo de madrugada. Tem uma tristeza particular. Ruas vazias, semáforos piscando amarelo, moradores de rua dormindo nas calçadas. Tudo parecia estar de luto junto comigo. Ou talvez fosse apenas minha percepção. Talvez o mundo continuasse exatamente igual e eu é que tinha mudado. Cheguei no flat a 1h47, subi, entrei, joguei as chaves no balcão, fiquei parado no meio da sala, sem saber o que fazer, sem saber como processar aquilo. Como seguir vivendo sabendo que minha mãe tinha morrido esperando por um filho que nunca voltou. Fui até a cozinha, peguei uma garrafa de uísque, vazia, peguei outra. Abri, bebi direto do gargalo. O líquido queimou garganta abaixo, mas não trouxe alívio. Trouxe apenas mais náusea somada à dor. Olhei para o celular, 2 da manhã. Múltiplas mensagens de tia Maria, instruções sobre o velório, perguntas sobre flores, avisos para parentes distantes. Eu li tudo sem responder. Apenas absorvi a informação sem processá-la. Então vi as notificações do WhatsApp, conversa com mãe, o coração que ela mesma
tinha colocado quando eu dei o celular de presente para ela 5 anos atrás, um iPhone antigo que eu ia jogar fora quando troquei de aparelho. Ela ficou tão feliz, como se fosse o melhor presente do mundo. Passou semanas aprendendo a usar, mandando emojis aleatórios, tirando fotos tremidas, descobrindo filtros do Instagram, abri a conversa, rolei pra cima, meses e meses de histórico, mensagens dela, sempre dela, poucas minhas, e quando tinha, eram sempre curtas, monossilábicas, frias. Parei numa mensagem de março. Oi, filho, sonhei com você essa noite. Era pequenininho. A gente tava na pracinha. Você ria tanto. Acordei com saudade. BJ mamãe, eu tinha respondido. Legal, mãe. Legal. Ela contando um sonho afetuoso, revivendo memórias de quando eu era criança e ela era meu mundo inteiro, e eu respondia com legal. Continuei rolando, encontrei uma de junho. Filho, hoje e meu aniversário. Tu fazendo 63. Obrigada por ter vindo nessa vida ser meu filho. Voce é o maior presente que Deus me deu. Te amo infinito. Eu tinha respondido, parabéns, mãe. Tudo de bom. Tudo de bom. No aniversário dela, 13 palavras sem emoção para a mulher que tinha me dado à luz, que tinha virado noites quando eu estava doente, que tinha trabalhado até as mãos sangrarem para que eu pudesse estudar. Pausa aqui comigo por um segundo. Se você tem mãe viva, para de assistir agora e manda uma mensagem para ela. Sério, faz isso. Depois você volta, porque o que vem agora vai te mostrar por que você não deve esperar. Fechei o WhatsApp. Não aguentava mais olhar. Cada mensagem era uma acusação. Cada emoji de coração era um lembrete do amor que eu tinha desprezado. Joguei o celular no sofá, fui até o banheiro. Liguei o chuveiro. Frio. Precisava sentir alguma coisa física que superasse a dor emocional. Fiquei debaixo da água gelada até meus dentes baterem. Até meu corpo tremer incontrolavelmente. Até a dormência chegar. Mas não adiantou. A dor permanecia inabalável, absoluta. Saí do banho, me sequei automaticamente. Vesti uma calça de moletom, camiseta velha. Fui até a sala. 3h15 da madrugada. Sentei no sofá, peguei o celular novamente. Fiquei olhando para a tela de bloqueio. A foto era do meu escritório. Asséptico, profissional, sem vida, sem alma. Sem nada que realmente importasse. Desbloqueei, entrei na galeria, fui até a pasta de fotos antigas. Aquelas que eu tinha transferido, de celular em celular, mas nunca olhava. A minha infância, adolescência, juventude, tinha uma foto de quando fiz 10 anos, aniversário na escola. Minha mãe tinha feito um bolo simples de chocolate, com granulado por cima. Tinha ficado meio torto, a cobertura tinha escorrido, mas ela tinha levado a si mesmo, com um orgulho imenso. Eu lembro de ter morrido de vergonha. Os outros meninos riram, disseram que parecia bolo de pobre. Eu nunca esqueci a expressão no rosto dela. A dor tentando se disfarçar de sorriso. Tinha outra foto. Minha formatura no ensino médio. Ela e eu na escadaria da escola. Ela segurando o meu certificado como se fosse um troféu olímpico. Lágrimas nos olhos. Sorriso imenso. Eu ao lado, sério, constrangido porque ela estava emocionada demais e as pessoas olhavam. Mais fotos. Faculdade. Ela no dia da colação de grau chorando compulsivamente. Primeiro da família a se formar em universidade. Eu tinha reclamado que ela estava fazendo drama, que todo mundo olhava. Ela tinha pedido desculpa. Tinha tentado parar de chorar, mas não conseguia. E eu, imbecil, tinha ficado irritado. Fechei a galeria. Não aguentava mais. Joguei o celular para o lado. Coloquei as mãos no rosto. E finalmente, sozinho, no silêncio do apartamento vazio, às 3h40 da madrugada, eu desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não aquele choro contido socialmente aceitável, mas o choro visceral, animal, que vem do fundo da alma. Soluços que machucavam o peito. Gritos abafados contra as mãos. O tipo de choro que quebra a pessoa por dentro. Chorei por ela. Pela vida dura que teve, pelo filho ingrato que criou, por todas as vezes que ela mereceu amor e recebeu indiferença, por todas as mensagens não respondidas, por todas as ligações recusadas, por todos os domingos que ela passou sozinha esperando que eu aparecesse. Chorei por mim, pela pessoa horrível que eu tinha me tornado, pelo vazio que eu chamava de sucesso, pela solidão que eu disfarçava de independência, por ter trocado o único amor verdadeiro da minha vida
por aprovação de estranhos. Não sei quanto tempo fiquei assim, talvez 20 minutos, talvez uma hora. Quando finalmente me acalmei, estava exausto, física e emocionalmente destruído. Olhei para o relógio no aparelho de TV, 4h47 da manhã, me levantei, cambaleante. Fui até a cozinha. Bebi água direto da torneira. Voltei para a sala, deitei no sofá, fechei os olhos. Precisava dormir, precisava desligar o cérebro, precisava de um segundo de paz. Mas o sono não vinha. Ficava ali, olhos fechados, mente acelerada, revivendo cada momento, cada escolha errada, cada oportunidade perdida. Ficava me perguntando: quando foi que eu mudei? Quando foi que o amor se transformou em vergonha? Quando foi que o filho que corria para os braços dela se tornou o homem que atravessava a rua para não ter que conversar? Não havia resposta, ou melhor, havia, mas era tarde demais para importar. Abri os olhos, 5h23, a claridade começava a romper pela janela. São Paulo acordando, vida continuando. Mundo girando, indiferente à minha dor, indiferente ao fato de que a melhor pessoa que eu conheci tinha morrido sozinha. Num hospital público, sem que o filho a quem ela dedicou a vida estivesse ali a tempo de dizer adeus, peguei o celular novamente. Não sei porquê, talvez procurando algum conforto, alguma distração. Entrei no Instagram, rolei o feed, pessoas felizes, viagens, comidas sofisticadas, selfies em academias, frases motivacionais, tudo tão superficial, tão insignificante. Fechei, fui pro WhatsApp, olhei os status. Vídeos aleatórios, memes, correntes, nada que importasse. Então, sem pensar muito, abri a conversa com minha mãe novamente. Desci até o final. Até a última mensagem dela. Oi, filho, como você tá? Mamãe tá com saudade. BJ terça-feira, 15 de agosto, 9 da noite, e comecei a digitar. Mãe, me desculpa por tudo. Eu te amo, sempre te amei. Fui um idiota, um filho horrível, mas eu te amo, te amo, te amo. Meu dedo ficou sobre o botão de enviar, mas não mandei. Pra quê? Ela nunca leria... Nunca saberia. Mensagem para morto é apenas forma patética de tentar aliviar a própria culpa. Apaguei tudo. Bloqueei a tela, joguei o celular na mesa de centro. Então, algo aconteceu, algo que até hoje, 3 anos depois, eu não consigo explicar racionalmente. O celular tocou, eram exatas 0h e 0 minuto. Meia-noite. Sábado 19 de agosto. O celular tocou. Não foi notificação. Não foi alarme. Foi ligação. Toque real, aquele som padrão do iPhone que faz o aparelho vibrar na mesa. Olhei para a tela e gelei. O nome que aparecia era Mãe Minha Mãe, que tinha morrido 12 minutos atrás. Tava me ligando, fiquei paralisado, olhando para aquele aparelho vibrar e tocar, incapaz de processar o que estava acontecendo. Meu coração disparou. Mãos começaram a tremer. O sangue sumiu do rosto. Aquilo não era possível. Simplesmente não era. Mortos não ligam. Celulares de mortos ficam guardados, desligados, eventualmente descartados. Minha mãe tinha morrido. Eu tinha segurado a mão dela enquanto o monitor mostrava a linha reta. Tinha visto o médico confirmar o óbito. Tinha assinado documentos. Tinha autorizado a liberação do corpo. Mas o telefone continuava tocando. Mãe toque. Vibração. Impossibilidade materializada. Minha primeira reação foi de pânico puro. Empurrei o celular para longe, como se fosse queimar minha mão. Levantei do sofá, fiquei em pé, a 3 metros de distância, olhando fixamente para o aparelho que insistia em tocar. Será que era engano? Será que o hospital tinha pegado o celular dela e alguém, por acaso, estava ligando para o último número discado? Mas não fazia sentido. Ela não tinha me ligado. A última ligação entre nós tinha sido há meses. Eu é que sempre recusava quando ela ligava. O toque parou. 7 toques completos. Ligação não atendida. Silêncio voltou ao apartamento. Apenas o som da minha respiração acelerada, do meu coração batendo no ouvido, do sangue pulsando nas têmporas. Fiquei imóvel, esperando, sem saber o que, talvez esperando que aquilo se repetisse,
confirmando que era real, ou esperando que não se repetisse, provando que era alucinação, cansaço extremo, mente pregando peças. 30 segundos depois, o celular acendeu novamente. Notificação. Mensagem. Olhei de longe, sem me aproximar. Não conseguia ler dali. Respirei fundo. 3 vezes, tentando racionalizar, tentando encontrar explicação lógica. Tinha que haver explicação lógica. Sempre há. O mundo não funciona assim. Não há milagres, não há sobrenatural. Há apenas coincidências, mal-entendidos, erros técnicos. Me aproximei devagar, como se o aparelho pudesse explodir. Peguei com as pontas dos dedos, desbloqueei com o rosto tremendo. Uma mensagem no WhatsApp, da conversa, mãe, mensagem de voz, um áudio, 53 segundos. Meu estômago revirou. Aquilo era impossível. Tecnicamente, fisicamente, logicamente impossível. Pessoas mortas não gravam áudios, não enviam mensagens, não operam smartphones. Mas ali estava bolinha verde com o ícone de microfone. 53 segundos. Enviado literalmente há 20 segundos. 0 hora e 0 minuto. Meia-noite exata do dia em que ela tinha morrido. Fiquei ali, segurando o telefone, olhando para aquilo, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria ouvir desesperadamente. Queria ouvir a voz dela mais uma vez. Queria acreditar que, de alguma forma, algum milagre, alguma intervenção divina, ela tinha conseguido falar comigo uma última vez. Mas outra parte, a parte racional, cientista, educada na lógica, gritava que eu não deveria, que aquilo era algum tipo de falha, que se eu ouvisse, descobriria ser um áudio velho, algum bug do sistema, alguma sincronização atrasada de mensagem que tinha ficado em cache. Antes de eu te contar o que eu ouvi, você precisa entender, o que vem agora mudou minha vida completamente. Se você está achando que essa história vai ter explicação simples, você vai se surpreender. Deixa o like e permanece até o final. Sentei novamente no sofá, coloquei o celular na mesa, ativei o Viva Voz. Mão tremendo, aproximei o dedo do áudio, pausei, respirei, apertei. A voz dela preencheu o apartamento. Era minha mãe, inconfundivelmente. Aquele tom familiar, aquela entonação que eu conhecia desde o ventre. Mas havia algo diferente. A voz estava leve, sem a fadiga crônica que a marcava nos últimos anos, sem o cansaço. Parecia mais jovem, mais tranquila. E o que ela disse me fez o chão desaparecer sob os pés. O áudio começava com a respiração dela, aquele suspiro característico que ela sempre dava antes de gravar a mensagem, porque tinha medo de errar, de falar besteira. Então ela começou: Filho, eu não sei se você vai receber isso. Não sei nem se é possível o que eu tio fazendo, mas eu precisava te falar. Uma última vez, pausa. Outra respiração. Rafa, eu sei que você acha que eu morri com mágoa, que eu fui embora triste porque você tinha se afastado. Mas filho, eu quero que você saiba que eu nunca tive raiva de você. Nenhum dia, nenhum minuto. Eu sempre soube, sempre entendi que você precisava construir sua vida, que você precisava voar. Mães criam filhos para voar, não para ficar. Minha visão embaçou, lágrimas escorrendo sem controle. É verdade que eu sentia saudade, muita saudade. Teve dias que eu chorava assim. Olhava suas fotos e chorava. Mas não era mágoa, filho, era orgulho. Orgulho misturado com saudade, porque toda vez que eu via você lá, naquela vida boa, naquele apartamento bonito, com aquele carro, eu pensava, deu certo. Todo sacrifício valeu. Meu filho conseguiu, pausa mais longa, dava para ouvir barulho ao fundo. Não consegui identificar o que vento, água, não sei, eu gravei isso aqui por quê? Porque eu pressenti, mãe pressente, sabe? Esses dias eu acordava pensando que nosso tempo estava acabando, que eu precisava deixar algo caso eu não tivesse chance de falar depois. Meu corpo inteiro tremia. Como ela sabia? Como ela poderia ter gravado isso? Quando? O celular dela estava com ela no hospital. Depois ficou com a equipe médica, estava desligado, eu tinha visto... E eu queria te pedir uma coisa só, filho. Uma coisa só.
não carrega a culpa. Não desperdiça sua vida com arrependimento do que não deu para ser. Você foi um bom filho, Rafael. Nos seus jeitos, no seu modo, mas você me deu motivo para acordar todo dia, para trabalhar, para viver. Ter você foi o maior presente que Deus me deu. Soluço preso na garganta dela. Mesmo no áudio, dava para sentir a emoção. E eu vou te pedir mais uma coisa. Olha na gaveta da minha cômoda. A de cima, do lado direito, tem um envelope amarelo com seu nome. Eu escrevi uma carta. Tem coisa que eu nunca contei. Sobre seu pai, sobre nossa família, sobre por que eu fiz as escolhas que fiz. Acho que você merece saber. Acho que vai te ajudar a entender. Outro barulho ao fundo, indefinido, etéreo, filho. Eu vou ter que ir, não sei explicar, mas eu sinto que meu tempo aqui acabou. Mas eu quero que você vive bem, se apaixona de novo, constrói família, seja feliz. E quando você tiver filho, conta pra ele sobre a avó, conta que ela te amou mais que tudo mais que a própria vida. Pausa final, longa, então quase sussurrado. Te amo, meu filho, hoje, amanhã, sempre. Vai com Deus. E sabe que eu te olhando por você, de onde eu tiver, o áudio acabou. Fiquei paralisado. 53 segundos que tinham destruído toda a minha compreensão de realidade. Aquilo não era áudio antigo. Ela mencionava a gaveta, a carta, falava como se soubesse que ia morrer. Falava como se estivesse gravando depois da morte, não era possível. Mas tinha acontecido. Ouvi de novo, 3 vezes 5, 10, tentando encontrar alguma inconsistência, alguma prova de falsificação, mas era ela. Voz dela, jeito dela, palavras dela. Olhei a hora, 0h17. Tinha passado 17 minutos desde que minha mãe tinha morrido. E ela tinha me mandado um áudio impossível. Levantei, cambaleante. Fui até a cozinha, bebi água e joguei água no rosto, tentando acordar, tentando processar, mas não conseguia. Meu cérebro simplesmente recusava aceitar o que tinha acabado de acontecer. Voltei para a sala. Peguei o celular, olhei as informações do áudio. Data de envio, 19 de agosto de 2023, meia-noite exata. Tamanho do arquivo, 847 kilobytes. Formato Opus, tudo normal, tudo técnico. Tudo impossível de ser forjado naquele intervalo de tempo. E então me lembrei, a gaveta, o envelope. A carta, ela tinha dito que havia algo na gaveta da cômoda dela. Envelope amarelo com meu nome. Informação que eu nunca soube, que ninguém nunca mencionou. Peguei as chaves do carro. 4h30 da manhã. Madrugada de sábado. Ruas desertas. Dirigi como possesso até o endereço, que eu não visitava havia 8 anos. Rua Monsenhor Andrade, 347, apartamento 23, bairro do Brás. Prédio velho, sem elevador, tinta descascada, grades nas janelas. Subi 3 lances de escada. Coração disparado. Não pela subida, pela antecipação, pela mistura de medo e esperança. Abri a porta com a chave que ela tinha me dado décadas atrás e que eu sempre guardei, mesmo quando jurei nunca mais voltar ali. O apartamento estava escuro, úmido, cheirava a remédio e solidão. Um cômodo pequeno que servia de sala, quarto e cozinha ao mesmo tempo. Banheiro minúsculo. Nada de luxo, nada de conforto, apenas o essencial para sobreviver. Acendi a luz. E vi fotos minhas por toda parte, na parede, na mesinha de cabeceira, no pequeno altar católico que ela mantinha. Eu criança, eu adolescente, eu formado, minha vida inteira documentada em molduras baratas, empoeiradas, mas cuidadosamente preservadas. Ela vivia cercada de mim. Enquanto eu vivia fugindo dela, fui até a cômoda velha de madeira compensada, com puxadores quebrados. Abri a gaveta superior direita. Havia roupas dobradas, lenços, bijuterias antigas. E no fundo, um envelope amarelo, grande, com meu nome escrito à mão, na letra caprichada dela. Rafael, para abrir quando eu não estiver mais aqui. Peguei com mãos trêmulas. Pesei. Havia algo dentro. Papéis. Vários. Sentei na cama dela, a mesma cama onde ela dormiu todas as noites da vida depois que meu pai foi embora. Rasgue o envelope devagar. Dentro, uma carta de 8 páginas, manuscrita e mais
coisas, fotos antigas que eu nunca tinha visto. Um cordão de ouro, um recibo de depósito bancário e uma certidão de óbito do meu pai. Fiquei olhando para aquela certidão sem conseguir processar o que via. Meu pai, João Carlos Silva, falecido em 15 de abril de 2007, 16 anos atrás. Eu tinha 21 anos naquela época. Estava no segundo ano da faculdade. E minha mãe nunca tinha me contado. Sempre me disseram que ele tinha nos abandonado, que tinha escolhido partir, que tinha construído outra família, em outro lugar e esquecido da nossa existência. Era essa a versão que eu carregava. Era por isso que eu tinha raiva dele, ódio até, mas ele tinha morrido. E ninguém me contou. Com mãos tremendo, peguei a carta, 8 páginas de papel de caderno, com a letra cursiva perfeita da minha mãe, aquela caligrafia de quem aprendeu a escrever numa época em que isso era ensinado com rigor. Comecei a ler. Meu filho querido, meu Rafael, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Eu espero que tenha sido em paz, dormindo, sem sofrimento. Mas se não foi, espero que pelo menos tenha sido rápido. Não por mim, mas por você. Porque sei que você vai carregar qualquer sofrimento meu como se fosse seu. Perdoa a mãe por começar assim. Eu nunca fui boa com palavras bonitas. Só sei falar do coração, do jeito simples que a vida me ensinou. E o coração de mãe é complicado, filho. É cheio de amor, mas também de segredos que a gente carrega para proteger. Eu preciso te contar umas coisas que eu escondi de você a vida inteira. Não porque você não merecesse saber, mas porque eu achava que era melhor assim, que ia te machucar menos. Agora, depois de velha, de doente, de cansada, eu entendo que mentira sempre machuca mais. Mesmo quando vem de amor, parei, respirei, continuei. Seu pai não nos abandonou, Rafael. Ele morreu quando você tinha 21 anos. Câncer, rápido, agressivo. Em 3 meses ele foi diagnosticado e foi embora. Ele estava morando no Paraná. Tinha construído outra família sim, isso é verdade. Tinha mulher, 2 filhos pequenos, mas nunca tinha esquecido de você. Ele mandava dinheiro todo mês, desde que foi embora até aí o mês que morreu. Não era muito 200, 300 reais, mas mandava religioso e mandava carta também. Carta para você, eu guardei todas. Estão aqui nesse envelope. 52 cartas, uma por mês, durante mais de 4 anos. Minha visão embaçou novamente. Olhei dentro do envelope. Havia dezenas de cartas menores. Envelopes brancos, amarelados pelo tempo, com meu nome. Eu nunca te dei essas cartas. E eu sei que você vai ficar com raiva. Vai pensar que eu não tinha direito. E você tá certo. Eu não tinha. Mas, filho, ele tinha te machucado tanto quando foi embora. Você era tão pequeno. Você chorava toda noite. Perguntava quando o pai ia voltar. Demorou anos para você parar de perguntar. Anos para você se acostumar que era só eu e você. Quando as cartas começaram a chegar, você já tinha 9 anos. Já estava começando a curar e eu tive medo. Medo que ele entrasse na sua vida de novo e te machucasse de novo. Medo que você se apegasse e ele sumisse de novo. Medo de dividir você com alguém que tinha te deixado... Eu sei, foi egoísmo, foi controle, foi errado. Mas filho, mãe solo fica com medo de perder o filho. É tudo que a gente tem. Eu já tinha perdido o marido, não podia perder filho também. Então eu escondi as cartas, escondi o dinheiro que ele mandava, usei para pagar sua escola, seus materiais, suas roupas, e te deixei acreditar que era tudo do meu suor. E era... Mas não só. Parte era do seu pai tentando participar do único jeito que ele conseguia. Quando ele ficou doente, ele me ligou, pediu para ver você, disse que queria se despedir, que queria te pedir perdão, te explicar por que tinha ido. Eu disse não. Disse que você estava bem, que você tinha que era melhor ele ficar longe. Ele chorou no telefone, implorou, mas eu não cedi. Eu disse que se ele quisesse fazer alguma coisa, que deixasse algo para você, algum dinheiro, alguma coisa que pudesse te ajudar no futuro. 2 semanas antes de morrer, ele vendeu o cordão de ouro que o pai dele tinha deixado. Vendeu e depositou na minha conta. R$ 5.800. Pediu que eu guardasse para te dar quando você se formasse.
Peguei o cordão que estava no envelope. Ouro velho pesado com uma medalha de São Cristóvão. Apertei na mão. Mas quando você se formou, filho, você estava tão diferente, tão distante, tão envergonhado de mim. Eu senti, mãe sempre sente. E eu pensei, ele não quer nada de pobre, nem de mim, nem da memória do pai dele. Então guardei. Guardei tudo, as cartas, o cordão, o dinheiro, que virou mais guardado na caderneta. Hoje deve ter uns 10, 12 mil. Eu nunca mexi, é seu, sempre foi. E eu tô te contando tudo isso, não para você sentir pena, nem de mim, nem do seu pai, te o contando porque eu errei, filho. Errei muito. E você tem direito de saber a verdade, de ler as cartas dele, de entender que ele te amava. Do jeito quebrado que adultos com problemas amam, mas amava. Pausa aqui um segundo. Respira fundo. Porque isso ainda não é o final. Tem algo mais na carta que vai mudar completamente como você vê essa história. Se inscreve agora porque você precisa ver até onde isso vai. As lágrimas caíam no papel, borrando algumas palavras. Limpei o rosto com a manga da camiseta. Continuei lendo. Eu também preciso te pedir perdão, Rafael. Perdão por ter te deixado achar que eu não entendia sua vida. Eu entendia sim. Eu sei que você tinha vergonha de mim. Vergonha das minhas roupas, do meu jeito, do meu trabalho. Eu via nos seus olhos, via quando você desviava de mim na rua, quando mentia para os seus amigos sobre o que eu fazia. E, filho, eu nunca te culpei, nenhum dia, porque eu fui jovem também. Eu também tive vergonha dos meus pais. Meu pai era lixeiro. Minha mãe lavava roupa de ganho. Eu sei como é. Sei o veneno que a gente põe na própria cabeça. Que se a gente não tiver isso ou aquilo, a gente não vale. Que sucesso é ter carro, casa, roupa de marca. Mas, filho, deixa eu te contar um segredo que eu aprendi velha. Nada disso importa. Nada no final. Quando a gente está deitado numa cama de hospital sozinho, esperando a hora chegar, a gente não lembra de carro, de apartamento, de roupa. A gente lembra de abraço, de risada, de almoço de domingo, de mão dada, de amor. E eu tive tanto amor na minha vida, todo vindo de você. Cada sorriso seu quando eu era bebê, cada abraço quando você voltava da escola, cada te amo, mãe, que você falava antes de dormir, quando ainda era pequeno e eu era seu mundo inteiro. Eu vivi uma vida boa, Rafael, difícil, cansativa, mas boa, porque eu tive você. E se eu pudesse voltar, eu faria tudo igual. Cada sacrifício, cada noite em claro, cada uma quebrada de tanto lavar roupa, cada humilhação que eu passei em casa de patrão, tudo. Porque no final, valeu, você valeu. Você se formou, você construiu uma vida boa. Você é um homem de bem. E eu posso partir em paz sabendo que minha missão foi cumprida. Que eu criei um filho que vai deixar marca boa no mundo. Agora eu vou te pedir só mais uma coisa. A última, promete pra mim que você vai viver, que você vai largar essa culpa toda que você carrega. Que você vai se permitir ser feliz. Que você vai construir família, ter filhos, amar, ser amado, viver de verdade. Não só trabalhar, não só acumular coisa, mas viver. E quando você tiver filho, conta pra ele sobre mim. Não precisa mentir. Pode falar que eu era empregada, que eu era pobre, mas conta também que eu te amei, mais que tudo. Que minha vida valeu porque você existiu. E filho, uma última coisa. Eu não sei explicar, mas esses últimos dias eu sonho com você toda noite. Sonho que você é pequeno de novo. Que a gente tá junto. E eu acordo feliz. Porque mesmo que seja só sonho, eu tô com você. E eu tenho certeza que onde eu for, eu vou continuar perto. Cuidando, protegendo, como sempre fiz. Mãe não deixa de ser mãe porque morreu. Amor não acaba. Só muda de lugar. Te amo, meu filho, hoje, amanhã, sempre. Vai com Deus. E sabe que eu tô olhando por você, de onde eu estiver. Sua mãe que te ama infinito, Teresa dos Anjos Silva, a última frase. Exatamente igual ao áudio. Palavra por palavra. Entonação que eu conseguia ouvir na cabeça enquanto lia. Larguei a carta, peguei um maço de envelopes menores, abri o primeiro, carta do meu pai, datada de junho de 2003. Rafael, você não me conhece mais. Talvez nem lembre de mim. Você tinha só 5 anos quando eu fui embora.
mas eu lembro de você. Todo dia você gostava de carrinho, de desenhar, de comer brigadeiro escondido. Eu fui um pai ruim, eu sei. Eu abandonei você, abandonei sua mãe, porque eu era fraco, porque eu não aguentei a pressão, porque eu era novo demais, perdido demais, com problema demais, mas eu nunca esqueci e eu quero que você saiba que eu sinto muito e que eu te amo mesmo de longe, mesmo sem direito. Seu pai, João Carlos, abriu outro e outro e outro. 52 cartas, 52 pedidos de desculpa. 52 declarações de amor de um pai ausente tentando se fazer presente do único jeito que sabia. Fiquei ali, no chão do quartinho da minha mãe, cercado de cartas, de verdades escondidas, de amores não ditos, chorando como uma criança perdida. Eram 5h43 da manhã quando terminei de ler tudo. O céu começava a clarear. Sábado nascendo. Dia do velório da minha mãe, peguei meu celular. Olhei novamente para o áudio, para a mensagem impossível, para as palavras idênticas à carta, e então entendi. Ela tinha gravado aquele áudio, dias antes. Semanas, talvez, tinha programado para ser enviado de alguma forma, de algum jeito técnico que eu não compreendia. Mas ela tinha feito, tinha deixado essa última mensagem, esse último abraço, esse último perdão, ou havia outra explicação, uma que minha mente racional recusava. Mas meu coração implorava para acreditar que ela realmente tinha me mandado aquilo depois de morrer. Que de algum lugar, algum plano, ela tinha conseguido tocar o mundo material uma última vez para me libertar, para me curar, para me dizer que estava tudo bem. Não sei qual é a verdade, até hoje não sei, e talvez não precise saber. O que importa é que eu recebi, ouvi e mudei. Voltei para casa às 6h20, tomei banho, vesti roupa preta, peguei tudo que tinha encontrado no apartamento dela. As cartas, a carta dela, o cordão, coloquei num saco plástico. Depois, com mais cuidado, transferi para uma pasta de couro que eu tinha do escritório. Precisava preservar aquilo. Era tudo que restava. O velório seria às 2h da tarde. Velório municipal, gratuito, fornecido pelo SUS, sem flores caras, sem pompa, apenas um caixão simples, numa sala simples onde pobres choram seus mortos sem glamour. Cheguei às 13h40, o corpo já estava lá, caixão fechado, eles tinham fechado, eu não tinha pedido, mas fecharam. Talvez porque ficasse melhor, talvez porque fosse protocolo quando a pessoa demora para ser velada. Não sei, e não perguntei. Havia umas 15 pessoas, chamaria alguns primos distantes, vizinhas do prédio onde ela morava. As patroas para quem ela trabalhou durante 20 anos, elegantes até para velório de empregada, um padre jovem que ela conhecia da igreja. E algumas mulheres que eu não reconheci, mas que pareciam ser colegas de trabalho ou da comunidade, fui até o caixão. Coloquei a mão sobre a madeira fria, fechei os olhos, pedi desculpas mais uma vez, silenciosamente prometi que ia mudar, que ia ser melhor, que ia honrar a memória dela, vivendo a vida que ela queria para mim. As pessoas começaram a chegar uma por uma, chorando, dizendo palavras bonitas. Que ela era boa, que era trabalhadora, que era abençoada. Todas as coisas que se dizem em velório, metade verdade e metade consolo. Uma das patroas dela, a senhora Margaret, se aproximou de mim. Uma mulher de uns 60 anos, cabelo loiro platinado, roupa cara demais para aquele lugar. Ela me abraçou com aquele abraço social, que não aquece. Sinto muito, Rafael. Sua mãe era uma pessoa especial. Trabalhou na minha casa por tantos anos. Era como se fosse da família. Tive que morder a língua para não responder. Como se fosse da família. Como se... A diferença entre ser e parecer ser, entre amor e conveniência, mas apenas agradeci. Não era hora de acertar contas com o mundo. Tia Maria se sentou ao meu lado. Ela tinha chorado até não ter mais lágrimas. Os olhos inchados, o rosto devastado. Ela e minha mãe eram muito próximas. Duas irmãs que dividiram pobreza, viuvez precoce e a dureza de criar filho sozinha. Ela estava tão feliz esses últimos dias, sabe? Tia Maria disse, quebrando o silêncio. Como assim? Perguntei. Ela tinha um pressentimento, dizia que ia encontrar você de novo.
que Deus tinha mostrado para ela num sonho, que antes dela partir, vocês iam se reconciliar. Ela acreditou nisso até o final. Meu peito apertou. Ela tinha esperança. Até morrer, ela tinha esperança que o filho voltasse. E ela deixou um caderninho, um diário. Começou a escrever faz uns 2 meses. Eu tenho ele aqui. Tia Maria tirou um caderninho velho da bolsa. Acho que você devia ler, não agora. Depois, quando consegui, peguei o caderno. Pequeno, capa dura, floral, coisa que ela tinha comprado em camelô. Guardei junto com as cartas. O velório durou 4 horas. 4 horas de gente entrando e saindo. De choro, de orações, de conversa baixa sobre como a vida é injusta, como Deus leva os melhores, como ela não merecia ter sofrido tanto. Fiquei ali, sentado na primeira cadeira, olhando para aquele caixão, tentando processar que ali dentro estava a mulher que tinha me carregado por 9 meses. Me embalado para dormir por anos, trabalhado até os ossos para que eu pudesse ter futuro melhor que o dela. E eu tinha desperdiçado 8 anos. 8 anos que eu podia ter passado com ela, ouvindo histórias, fazendo almoço de domingo, levando ela para conhecer lugares, dando a ela um pouco do conforto que ela nunca teve, mas não dei. E agora era tarde. A gente sempre acha que tem tempo, né? Que dá para deixar pro depois, para quando as coisas estiverem menos corridas, para quando a gente estiver mais preparado. Mas filho, a vida não espera a gente estar pronto. Deixa o like se essa história tá te fazendo repensar alguma coisa. Às 6 da tarde o velório acabou. Transporte do caixão seria às 7 da manhã do domingo. Enterro às 8, cemitério da Vila Formosa. Setor 13, quadra C. Números frios para o lugar onde corpos pobres descansam em covas coletivas. Fui para casa, jantei alguma coisa que não tinha gosto. Tentei dormir, não consegui. Fiquei virando na cama até às 3 da madrugada. Desisti, levantei, fui até a sala. Peguei o caderno que tia Maria tinha me dado, o diário. Abri na primeira página, Diário da Teresa menos julho de 2023. Comecei a escrever esse caderno porque eu sinto que meu tempo tá acabando. Não sei explicar, mas eu sinto. É uma sensação no peito, como se meu corpo tivesse cansado de lutar. Eu não tenho medo de morrer. Já vivi muito, né? Trabalhei muito, amei muito. Tô pronta. Mas tem uma dor que eu não consigo largar, meu filho. Faz quase 8 anos que ele não vem aqui, que ele não olha na minha cara, que ele foge de mim como se eu fosse vergonha. E eu entendo. Eu juro que entendo. Ele construiu uma vida diferente, uma vida boa, e eu não me encaixo ali. Eu sei. Mas Deus, como dói. Como dói ver seu filho e saber que ele te ama, mas tem vergonha de te amar. Parei de ler, não conseguia. A dor era física, literal, como se cada palavra fosse unha arranhando ferida aberta. Mas forcei. Continuei. Li o diário inteiro. Eram 20 páginas de uma mulher solitária registrando os últimos meses de vida. Falando sobre trabalho, sobre cansaço, sobre dores que ela escondia, sobre remédios que ela não tomava porque era caro, sobre as mensagens que ela mandava para mim e que eu não respondia, e sobre os sonhos. Ela sonhava comigo toda noite. Sonhos onde éramos felizes, onde eu voltava, onde a gente almoçava junto, onde eu a abraçava e pedia desculpas, e tudo se consertava. A última entrada do diário era de 14 de agosto, 2 dias antes dela morrer. Hoje eu sonhei diferente. Eu sonhei que eu estava morrendo. E o Rafael estava lá, segurando minha mão, chorando, pedindo desculpa. E eu falava para ele que estava tudo bem, que eu perdoava, que eu sempre perdoei, que mãe não guarda rancor de filho. E quando eu acordei, eu senti uma paz, como se Deus tivesse me mostrado que, mesmo que eu vá embora sem ver ele de novo, ele vai ficar bem, ele vai se perdoar, ele vai viver. E isso basta. Isso é tudo que mãe quer, que filho viva bem. Mesmo sem ela, fechei o caderno, eram 4:30 da manhã, domingo, dia do enterro. Levantei, fui até a gaveta onde eu guardava coisas antigas, procurei até achar uma foto, única foto profissional que a gente tinha tirado juntos. Eu com 7 anos, ela com 29, Dia das Mães, estúdio barato, fundo falso, mas nossos sorrisos eram reais. Coloquei a foto numa moldura.
Deixei na mesa de centro. Seria a primeira coisa que eu veria toda manhã a partir dali. Às 7 me arrumei. Fui para o cemitério. Cheguei antes do carro funerário. Esperava sozinho no portão quando eles chegaram. Apenas eu, tia Maria e mais 3 pessoas para carregar o caixão. Seguimos até o setor 13. Caminhada longa. Cemitério municipal é imenso. Milhares de cruzes, milhares de histórias, milhares de vidas reduzidas a datas em pedra. Chegamos na quadra, sim. Código a cova já estava aberta. Buraco na terra, profundo, escuro. Final, o padre fez a oração. Breve, mecânica. Ele não conhecia ela. Era só trabalho. Mais um enterro na lista interminável de mortos de São Paulo. Desceram o caixão. Com cordas, devagar, madeira raspando na terra, som horrível, definitivo. Quando o caixão tocou o fundo, jogaram a primeira pá de terra som oco, como tambor anunciando o fim. Tia Maria desabou, gritou. Aquele grito de luto que vem do fundo da alma. Eu segurei ela, mas eu não chorei. Não porque não quisesse, mas porque já não tinha mais lágrimas. Tinha chorado tudo nos últimos 2 dias. Cada pessoa jogou um punhado de terra, ritual, despedida simbólica. Quando chegou minha vez, me ajoelhei. Peguei a terra com as 2 mãos. Terra vermelha, úmida, cheirando a chuva recente. Fechei os olhos e falei baixinho, só para ela: me desculpa, mãe. Por tudo, eu vou ser melhor, eu prometo. Vou viver a vida que você queria para mim. Vou ser o filho que você merecia. Mesmo que seja tarde, mesmo que você não esteja mais aqui para ver. Eu prometo. Joguei a terra, som abafado atingindo a madeira, cobri meu rosto com as mãos, tentando segurar a emoção, tentando ser forte, mas não consegui. Desabei ali mesmo, ajoelhado na beira da cova, chorando sem som, corpo tremendo, dor saindo em ondas. Tia Maria me levantou, me abraçou. A gente ficou ali até os coveiros terminarem o trabalho, enchendo a cova, nivelando a terra, colocando uma cruz de madeira tosca com o nome dela escrito à mão. Teresa dos Anjos Silva, 1960-2023, descansa em paz. Simples assim, vida inteira reduzida a 3 linhas. Saímos de lá às 9h40. Sol forte. Domingo normal para o resto do mundo. Famílias indo à igreja, crianças brincando, vida acontecendo enquanto eu enterrava a semana que seguiu foi um borrão. Segunda, terça, quarta, dias que eu atravessava no piloto automático, acordava, não sabia por quê, trabalhava, não sabia como, dormia, não sabia quando, cancelei todos os compromissos do escritório, avisei os sócios que ia tirar um tempo, não dei explicação, não devia, e honestamente não me importava se eles entendiam ou não. Passava os dias no apartamento, relendo as cartas. O diário, a carta dela, ouvindo o áudio dezenas de vezes, tentando memorizar a voz, tentando eternizar aquilo. Mostrei o áudio para tia Maria na terça-feira. Ela ouviu, chorou e disse algo que me desconcertou. Ela mandou um para mim também. Como? Perguntei, chocado. Ela me mandou um áudio, meia-noite de sábado. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, que eu estava louca de dor. Mas ela me mostrou. Áudio dela também, 58 segundos. Minha mãe despedindo da irmã, agradecendo por ter sido sua companhia, pedindo que cuidasse de mim. Enviado também a Maia Noai de sexta para sábado. Como? Eu perguntei, sem entender. Como ela fez isso, tia Maria balançou a cabeça. Ela não sabia, ela também não entendia. Então ela contou algo. Sua mãe, uns 2 meses atrás. Ela me ligou, estava animada, disse que tinha aprendido a agendar mensagem no WhatsApp, que um menino da igreja tinha ensinado. Ela estava orgulhosa, falando que agora ela podia mandar mensagem de aniversário para todo mundo na hora certa, mesmo que esquecesse. Agendamento de mensagem. O WhatsApp tinha essa função, pelo menos em algumas versões, com aplicativos de terceiros. Ela podia ter feito isso. Podia ter gravado os áudios, agendado para a meia-noite do dia 19. Mas como ela sabia que morreria no dia 19? Ou será que ela não sabia? Será que ela tinha agendado aquilo fazia semanas? Para o caso de... E por pura coincidência macabra, morreu exatamente no dia anterior? Ou
Ou havia realmente algo maior, algo que minha mente racional não conseguia aceitar, mas que meu coração implorava para acreditar. Passei dias tentando verificar. Peguei o celular dela. Tia Maria tinha guardado. Tentei ligar, bateria morta, carreguei, desbloqueei. Ela usava a minha data de nascimento como senha, óbvio. Fui até o WhatsApp, vi as conversas, vi meus contatos. Último acesso dela, 15 de agosto, 14h37, 2 dias antes de morrer. Antes de desmaiar, no trabalho, procurei por aplicativo de agendamento, nada. Procurei no histórico de aplicativos instalados, nada de terceiros. Apenas o WhatsApp oficial. Procurei em mensagens enviadas. Última mensagem enviada por ela, terça, 15 de agosto, 21. Para mim. A mensagem que eu nunca respondi. Oi, filho. Como você tá? Mamãe tá com saudade. BJ, mas os áudios tinham sido enviados, né? Tia Maria tinha recebido 2 testemunhas, 2 celulares diferentes. Mesmo a impossibilidade de entender. Algumas coisas não têm explicação. Ou talvez tenham e eu simplesmente não seja capaz de compreender. Tanto faz. O que importava era que eu tinha ouvido e tinha mudado. Às vezes a gente quer explicação racional para tudo, né? Mas tem coisa que talvez seja só para sentir, para aceitar, para agradecer. Se você está gostando dessa história, compartilha. Alguém precisa ouvir. Comecei a fazer terapia 3 vezes por semana. Terça, quinta, sábado. Precisava falar, precisava processar, precisava entender quem eu tinha me tornado e como voltar a ser humano. A psicóloga, doutora Helena, foi paciente. Me deixou chorar nas primeiras sessões. Apenas chorar, sem falar, sem explicar. Só sentir. Depois, aos poucos, comecei a falar. Contei tudo. A vergonha, o afastamento, a morte, o áudio, as cartas, tudo. Ela não tentou explicar o áudio. Não tentou racionalizar, ela apenas disse: Rafael, você recebeu um presente. Não importa se foi tecnologia, coincidência ou milagre, você recebeu despedida. Você recebeu perdão. E mais importante, você recebeu a chance de mudar. O que você vai fazer com isso? E eu decidi ia mudar tudo. Comecei pequeno, visitava o túmulo dela todo domingo, levava flores, flores caras, as melhores que eu podia comprar, conversava com ela, contava sobre a semana, sobre a terapia, sobre as descobertas. Li todas as cartas do meu pai, 52, e chorei em cada uma. Chorei pelo homem perfeito que tentou, que falhou, mas que amou. Descobri que ele tinha mais filhos, meus meio-irmãos. Encontrei-os no Facebook, Pedro e Júlia, 29 e 27 anos. Mandei mensagem, me apresentei, contei que nosso pai tinha tentado fazer parte da minha vida, mas eu não sabia. A gente se encontrou, foi estranho, desconfortável, mas foi bom. Conhecer partes do meu pai que eu nunca conheci, ouvir histórias, ver fotos, entender que ele era humano, falho, mas não monstro. Comecei a fazer trabalho voluntário. Todo sábado de manhã, distribuía comida para moradores de rua, pessoas invisíveis, como minha mãe era invisível para tantos, via rostos, nomes, histórias, humanidade onde antes eu só via incômodo. Reduzi minha carga de trabalho, parei de aceitar projetos de gente rica reformando o 3º apartamento. Comecei a fazer trabalho social, reformava casas de organização não governamental. Criava espaços para a comunidade, arquitetura com propósito. Mudei de apartamento, não aguentava mais o flat vazio do Itaim. Aluguei uma casa pequena na Vila Madalena, com quintal, com luz, com vida. Adotei um cachorro, chamei ele de João, pelo meu pai, para lembrar todos os dias que segundas chances existem. Os meses passaram setembro, outubro, novembro, a dor não sumiu. Dor de luto não some. Ela se transforma, fica mais suportável. Menos aguda, vira cicatriz que você carrega, mas não paralisa. Comecei a namorar de novo. Conheci Beatriz numa reunião de voluntariado, professora de escola pública simples, Henry Allen sem máscaras,
sem pretensão. Contei sobre minha mãe na segunda conversa. Chorei. Ela segurou minha mão, não julgou. Um ano depois da morte da minha mãe, organizei uma missa, convidei todo mundo. Tia Maria, primos ex-patroas, vizinhas, meio-irmãos, amigos novos. Lotou a igreja. Pequena igreja do Brás, onde ela rezava toda a sexta. Falei para todo mundo, na frente de todos. Contei quem ela era, o que ela significava, como eu tinha falhado, como ela tinha perdoado, como eu estava tentando ser melhor. No final, passei o áudio dela para toda a igreja ouvir. 53 segundos de amor incondicional. Tinha gente chorando, gente que nem a conhecia, porque amor de mãe é universal. Todo mundo entende. Todo mundo sente. Depois da missa, fomos ao túmulo. Troquei a cruz de madeira por uma lápide de mármore simples, mas digna, com foto dela, jovem, bonita, sorrindo, Teresa dos Anjos Silva mãe, guerreira, luz, te amo, filho, hoje, amanhã, sempre. E embaixo, menor, adicionei, e eu te amo também, mãe. Finalmente consegui dizer, agosto de 2025, 2 anos desde que minha mãe morreu. 2 anos desde o áudio, 2 anos desde que minha vida mudou completamente. Casei com Beatriz em abril. Casamento simples. Cerimônia na mesma igreja onde fiz a missa da minha mãe. 20 pessoas. Almoço em restaurante do bairro. Nada de luxo, apenas amor. Colocamos foto da minha mãe no altar, ao lado das flores. Ela estava ali, pelo menos em espírito. Pelo menos na memória. Durante a cerimônia, Beatriz leu uma carta que tinha escrito para ela, para a sogra, que nunca conheceu, agradecendo por ter criado o homem que ela amava. Eu chorei, todo mundo chorou, mas era choro bom, choro de cura, de gratidão, de paz. A vida tinha se reorganizado. Meu escritório agora focava em projetos sociais. Ganhava menos, muito menos, mas dormia melhor, olhava no espelho e gostava do homem que via. Continuava fazendo terapia, uma vez por semana agora, manutenção. Doutora Helena dizia que eu tinha feito um trabalho incrível de transformação, que ela tinha orgulho, e eu sentia que minha mãe também mantinha contato com meus meio-irmãos. Não éramos próximos como irmãos que crescem juntos, mas éramos família, almoçávamos uma vez por mês, dividíamos histórias sobre nosso pai, preenchendo os espaços em branco das nossas vidas. Todo domingo, sem falta, visitava o túmulo dela. Levava a Beatriz, conversávamos com ela, contávamos as novidades, os planos, os sonhos. E toda vez eu escutava o áudio de novo, ritual, lembrança, conexão. Em maio aconteceu algo. Beatriz estava grávida. 6 semanas. A gente descobriu num domingo de manhã. Teste positivo. Abraços. Lágrimas de alegria. E a primeira coisa que eu fiz foi ir ao túmulo contar para minha mãe. Ela teria sido vovó, teria feito tanta festa, teria tricotado roupinhas, teria mimado demais, teria sido a melhor avó do mundo. Mas não estaria aqui para ver. E essa dor de saber que meu filho nunca conheceria a avó, que nunca seria embalado por ela, que nunca ouviria suas histórias, essa dor era física. Mas então lembrei da carta, do último pedido dela, e quando você tiver filho, conta para ele sobre mim. E eu prometi, ali, ajoelhado no túmulo, prometi que meu filho saberia quem ela foi, que cresceria ouvindo histórias, que teria foto dela em casa, que aprenderia que a vovó Teresa tinha sido guerreira, que tinha amado sem limites, que tinha tornado tudo possível. A gravidez progrediu, normal, saudável. Beatriz radiante. Descobrimos em agosto que seria menino. Decidimos o nome imediatamente. João Teresa. João, pelo meu pai. Teresa, pela minha mãe. União dos dois amores que eu tinha perdido, mas que nunca esqueceria. No dia 18 de agosto, 2 anos exatos da morte da minha mãe, fizemos um chá de bebê. Pequeno e íntimo, em casa. Decoração simples. Bolo caseiro. Família e amigos próximos. Durante a festa, pedi para todo mundo fazer silêncio. Disse que queria compartilhar algo. Peguei meu celular, conectei na caixa de som e toquei o áudio dela. 53 segundos. Para todos ouvirem
para conhecerem a mulher que tinha mudado minha vida. Mesmo morta, mesmo ausente, presente de todas as formas que importavam. No final do áudio, anunciei: nosso filho vai se chamar João Teresa. E ele vai crescer sabendo que tem uma avó no céu que o ama antes mesmo dele nascer. Não tinha olho seco na sala. À noite, quando todos foram embora, sentei com Beatriz no sofá, mãos no ventre dela, sentindo os chutes do nosso filho. E pensei em tudo, em como eu tinha chegado ali, em quantas decisões erradas, quanto sofrimento auto-infligido, quanta chance desperdiçada. Mas pensei também em redenção, em transformação, em como, mesmo quando achamos que é tarde demais, sempre dá para recomeçar, sempre dá para ser melhor. Olha, eu sei que essa história é longa, mas se você chegou até aqui, é porque alguma coisa tocou você. E eu preciso que você entenda. Não espera, não deixa para amanhã aquela ligação. Faz aquele abraço, dá aquele perdão, oferece, porque amanhã é promessa que a vida não faz. Deixa o like, compartilha e se inscreve, porque a história ainda não acabou. Dezembro chegou, 23 de dezembro. 2 dias antes do Natal, Beatriz entrou em trabalho de parto. 38 semanas. Tudo certo, normal, mas adiantado. Fomos para o hospital às 3 da madrugada. Contrações regulares. Dilatação progredindo. Ela estava calma, eu era um desastre. Ansioso, nervoso, prestes a ser pai. As horas se arrastaram. 6 da manhã, 8. 10 meio-dia, dilatação completa, hora de empurrar. Entrei na sala de parto, segurei a mão de Beatriz, respirei com ela, sofri com ela. Vivi cada contração como se fosse minha. Às 13h47 meu filho nasceu. 13h47. Exatamente a hora que minha mãe morreu 2 anos e 4 meses atrás. Quando a enfermeira falou o horário, meu coração parou. Não era possível. Não era. Mas era. João Teresa Silva, 3 quilos e 400 gramas. 51 centímetros. Chorou forte, saudável, perfeito, me deram ele no colo, pequeno, frágil, dependente. E quando olhei para aquele rostinho, vi futuro, vi responsabilidade, vi amor incondicional, vi tudo que minha mãe tinha sentido quando me segurou pela primeira vez. E entendi, finalmente entendi. A dimensão do amor dela, a profundidade do sacrifício, a imensidão da dor que eu causei quando me afastei. Chorei, ali mesmo, segurando meu filho, chorando por ele, por mim, por ela, por tudo que foi, por tudo que poderia ter sido. Beatriz, exausta, mas radiante, perguntou. Tá tudo bem? Eu balancei a cabeça. Tá tudo bem agora. Minha mãe, ela tá aqui, eu sinto, ela veio ver o neto. Pode parecer loucura, pode ser delírio de emoção, mas eu senti, naquela sala, naquela hora exata, senti presença, senti paz. Senti que ela estava ali, celebrando, sorrindo, orgulhosa. Aquela noite, no quarto do hospital, João dormia no bercinho ao lado. Beatriz dormia também. Exausta, eu ficava acordado, apenas olhando para meu filho, para minha esposa, para a vida que eu tinha reconstruído. Peguei meu celular, abri o WhatsApp, fui na conversa com minha mãe, olhei as mensagens antigas, olhei o áudio e comecei a digitar. Oi mãe, tô aqui no hospital, acabei de ser pai. Seu neto nasceu às 13h47, mesma hora que você partiu. Não sei se é coincidência ou sinal, mas eu quero acreditar que é sinal que você veio, que você viu, que você está perto. Ele é lindo, mãe. Tem seus olhos. Parece... eu acho que parece... ou talvez seja só o que eu quero ver, mas ele é perfeito. E mãe, eu queria te agradecer por tudo, por ter me criado, por ter me amado, por ter me perdoado, por ter me ensinado, mesmo sem saber, o que realmente importa na vida. Eu errei tanto, desperdicei tanto tempo, mas eu tô tentando... Tu sendo o pai que você foi mãe, tu amando sem limites, sem vergonha, sem medo, e eu prometo. Prometo que João vai saber quem você foi, vai crescer com suas fotos, suas histórias, seu amor. Ele vai saber que teve a melhor avó do mundo, mesmo sem ter conhecido. Te amo, mãe. Hoje, amanhã, sempre.
Seu filho que finalmente aprendeu. Rafael não enviei. Óbvio, não tinha para onde enviar. Mas escrever foi libertador. Foi como fechar um ciclo. Como fazer as pazes finais. Bloqueei o celular, coloquei no criado mudo e fechei os olhos. Pela primeira vez em anos, dormi sem culpa, sem peso, sem arrependimento. Dormi em paz. Natal de 2025, João tinha 2 dias de vida. Passamos o Natal no hospital. A alta só sairia no dia 26. Mas estava tudo bem. Estávamos juntos. Família completo. Tia Maria veio visitar na manhã do dia 25. Trouxe presentes, roupinhas, um ursinho de pelúcia que ela mesma tinha comprado. Pegou João no colo, chorou. Ele é a cara da sua mãe, Rafa. A cara, os olhos, o nariz. É ela de novo. Meus meio-irmãos também vieram. Julia trouxe flores. Pedro trouxe fraldas e brincou que a gente ia precisar de 1 milhão. Tiramos foto todos juntos. Família remontada, imperfeita, mas real. À tarde, quando todos foram embora, fiquei sozinho com Beatriz e João. Ela dormia. Ele dormia e eu ficava olhando, sem conseguir dormir, ainda processando tudo. Paternidade, responsabilidade, gratidão. Peguei meu celular. Sem pretensão, apenas distraído. Entrei no Instagram, rolei o feed, fotos de Natal, famílias felizes, comidas fartas, árvores decoradas, vida normal acontecendo. Então vi uma notificação, WhatsApp, mensagem nova, olhei. Era da conversa mãe, meu coração disparou imediatamente, corpo inteiro gelando. Não era possível. De novo não, não podia ser. Abri tremendo. Era mensagem de texto, não áudio. Texto simples: parabéns, meu filho. Ele é lindo e você vai ser um pai maravilhoso. Eu sempre soube, te amo infinito. Cuida bem dele. E de você, mamãe, olhei a hora de envio, 25 de dezembro, 13h47. Exatos 2 dias depois do nascimento de João. Mesma hora, não conseguia respirar, não conseguia pensar, olhava para aquela mensagem sem conseguir processar. Minha mãe, morta havia 2 anos, mandando mensagem sobre meu filho, que tinha nascido 2 dias atrás. Pulei da poltrona, quase derrubei o celular. Andei em círculos, mãos tremendo. Respiração acelerada, pânico, alegria, medo, não sabia, sentia tudo junto, intenso, avassalador. Fui até o banheiro, joguei água no rosto, olhei no espelho. Você tá louco? Você tá vendo coisas? Tá dormindo? Sonho, belisquei meu braço. Doeu, não era sonho. Voltei, peguei o celular, a mensagem ainda estava lá. Real, concreta, impossível. Mas ali, olhei as informações, enviado do número dela, número que estava desativado desde a morte, número que não existia mais. Mas a mensagem tinha sido enviada. Estava ali, comprovação técnica de impossibilidade. Sentei, tentando racionalizar, tentando encontrar explicação. Alguém tinha hackeado? Impossível. WhatsApp usa criptografia. Além disso, quem? Por quê? Como saberiam do nascimento de João? Do horário exato, bug do sistema, mensagem antiga atrasada, mas não fazia sentido. Ela mencionava João por nome, falava que ele era lindo. Como poderia ser mensagem antiga de 2 anos atrás sobre criança que nasceu 2 dias atrás, agendamento? Como no áudio possível, mas como ela saberia, 2 anos antes de morrer, que eu teria um filho, que seria menino, que nasceria no dia 23 de dezembro? Era estatisticamente impossível. Então o quê? Milagre, sobrenatural, intervenção divina. Minha mãe, de algum lugar além, conseguindo tocar o mundo material mais uma vez, para me tranquilizar, para me mostrar que estava presente, para dizer que estava tudo bem, minha mente racional gritava que não, que tinha explicação, que sempre... que o mundo não funciona assim. Mas meu coração queria acreditar. Eu vou te perguntar uma coisa, e quero que você responda com honestidade, só para você mesmo. Se fosse você ia querer saber a explicação? Ou ia apenas agradecer pelo milagre?
Deixa nos comentários. Quero saber o que você faria. Mostrei para Beatriz quando ela acordou, meia hora depois. Ela leu, releu, olhou para mim, olhou para a mensagem e disse: Rafa, eu não sei explicar, mas talvez não precise de explicação. Talvez seja só amor. Amor que encontra um jeito. Ela tinha razão. Talvez fosse só isso. Amor que transcende, que não se explica, que simplesmente é. Decidi não investigar mais. Não procurar respostas. Não tentar desvendar, porque algumas coisas são sagradas demais para serem dissecadas. São para serem sentidas, aceitas. Guardadas no coração, salvei a mensagem. Print da tela. Imprimi. Coloquei numa moldura, ao lado da foto dela. Na mesa de cabeceira. Toda noite, antes de dormir, leio e agradeço. Agradeço pelo impossível, pelo milagre, pela certeza de que existe algo maior, algo além da nossa compreensão, algo que conecta pessoas que se amam, mesmo quando a morte tenta separar. Hoje, João tem 10 meses. Engatinha, balbucia, sorri aquele sorriso banguela que derrete qualquer coração. A casa tá cheia de brinquedos, de risadas, de vida. Na sala, acima do sofá, há uma foto emoldurada. Grande, bonita. Minha mãe jovem, segurando eu, bebê. Sorrindo, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Embaixo, uma plaquinha. Vovó Teresa menos sempre conosco, João. Olha para a foto todo dia. Aponto e falo. Vovó. Ele repete. Do jeito que bebê repete? Vovó. E eu juro que quando ele olha para aquela foto, ele sorri diferente. Como se reconhecesse, como se sentisse... Ontem à noite aconteceu algo... Eram 11 da noite, João estava no berço, Beatriz dormindo, ao meu lado. Eu acordei com um barulho suave, música de caixinha, aquelas caixinhas antigas que tocam melodia quando você abre. Levantei, segui o som, vinha do quarto do João. Entrei devagar, ele estava acordado, sentado no berço, olhando para o criado mudo, e em cima do criado mudo havia uma caixinha de música, antiga, dourada, tocando uma melodia suave, acalanto. Peguei a caixa, examinei. Nunca tinha visto antes. Não era nossa, não tinha comprado. Beatriz eles não tinha comprado de onde tinha vindo, abri completamente, dentro um bilhete pequeno, papel amarelado, letra cursiva perfeita. Para meu neto, com amor, vovó Teresa, que você durma sempre em paz, protegido por anjos e pelo amor que nunca morre. Minhas pernas falharam. Sentei no chão segurando a caixinha, olhando para o bilhete. Tentando entender, tentando aceitar. João estendeu as mãozinhas. Querendo a caixa, dei para ele. Ele segurou, balançou, sorriu para a melodia e depois olhou para cima, para o teto, como bebês fazem, e deu aquele risinho, aquele riso de quem vê algo que adultos não veem. Fiquei ali, no chão do quarto, ouvindo a melodia, vendo meu filho sorrir para o nada, ou talvez não para o nada, talvez para algo, para alguém, para a avó que ele nunca conheceu, mas que estava ali, de alguma forma, cuidando, amando, presente, e eu finalmente entendi. Entendi que morte não é o fim, não quando há amor. Amor verdadeiro não morre, não desaparece, não se apaga. Ele apenas muda de forma, de lugar, de jeito de existir. Minha mãe não está mais aqui, não fisicamente, não do jeito que eu queria, mas ela está. Nos olhos do meu filho, na melodia da caixinha, nas mensagens impossíveis, no amor que eu sinto toda vez que olho para a foto dela. E isso é suficiente, mais que suficiente. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por ter dedicado seu tempo para ouvir minha história, para sentir comigo, para entender. E eu quero deixar uma única mensagem, a mensagem que minha mãe deixou para mim e que agora eu deixo para você. Não espera para dizer eu te amo. Não espera para pedir desculpas, não espera para abraçar, não espera para estar presente. Porque tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar. Eu desperdicei 8 anos que eu nunca vou ter de volta. 8 anos de almoços de domingo, de ligações no meio da semana
de abraços sem motivo, de eu te amo que ficaram presos na garganta. Não faz como eu fiz. Se você tem mãe viva, liga agora. Sério, para de ler. Pega o telefone, liga, diz que ama, marca um almoço, um café, uma visita, qualquer coisa, porque um dia vai ser tarde. E a culpa vai ser uma companheira cruel pelo resto da vida. Se sua mãe já partiu, perdoa-se. Você fez o que podia com o que sabia na época. Ninguém é filho perfeito. Todos falhamos. Mas amor permanece. Mesmo quando a pessoa vai embora, mesmo quando não falamos tudo o que queríamos, amor permanece. E se você tem filhos, ame sem limites, sem vergonha, sem medo, ame com o amor que minha mãe me deu. E que eu fui cego demais para valorizar enquanto era tempo. Essa é a minha história. História de perda, de culpa, de redenção e de milagre. Milagre que eu não consigo explicar, mas que mudou minha vida. Hoje, 3 anos depois daquela quinta-feira chuvosa, eu sou um homem diferente. Melhor, talvez, mais humano, com certeza. E toda noite antes de dormir, eu ouço o áudio. Os 53 segundos, ouço a voz dela dizendo: "Te amo, meu filho. Hoje, amanhã, sempre." E eu respondo, em voz alta: "E eu te amo também, mãe." Finalmente aprende se essa história tocou seu coração. Compartilha. Alguém por aí precisa ouvir, precisa mudar, precisa entender que nunca é tarde para ser melhor, mas também nunca é cedo demais para começar. Deixa o like, se inscreve no canal e vai ligar para sua mãe agora, porque eu não quero que ninguém mais viva o que eu vivi. Não quero que ninguém mais receba uma ligação à meia-noite, de um número que não deveria mais existir.